E aí galera, aqui é Luciano Charles de novo. Nesse vídeo nós vamos estar criando um CAPTCHA, tá? Uma classezinha para estar gerando esses CAPTCHAs e a gente pode usar ele em qualquer parte do nosso projeto também, né? Aí a gente pode decidir aonde e quando usar. Basicamente, eu vou abrir aqui o Excel. O CAPTCHA ele vai funcionar da seguinte maneira: a nossa classe, né? Nós vamos gerar métodos setters e getters na nossa classe de forma que o nosso CAPTCHA vai ser formado por caracteres, tá? Uma string, que é onde a gente vai passar o alfabeto, e minúsculo, os números de 0 a 9 e o alfabeto maiúsculo. E a gente vai fazer, vai dar um método range para ele estar randomizando esses valores, percorrendo e absorvendo, né, recuperando uma certa quantidade de caracteres, certo? Isso sempre de forma aleatoriamente, já que é o método range, ele permite isso para a gente. E depois o nosso CAPTCHA ele vai ter esse formato aqui, por exemplo, a gente vai criar um método set que a gente vai poder criar, deixa eu mesclar aqui, a gente vai poder criar, setar, né, a borda externa dele. Ele vai poder escolher uma cor da borda, certo? A gente vai poder escolher o tamanho do CAPTCHA, certo? A gente vai poder escolher setar a altura, né, a largura e a altura desse CAPTCHA. A gente vai poder setar também a cor, digamos, o background, né, a cor de fundo desse CAPTCHA. E por último, a cor do texto, tá, desse CAPTCHA também. A gente vai poder setar a cor do texto do CAPTCHA, certo? Então, basicamente, esse modelinho aqui é o que nós vamos fazer a nossa classe gerar para nós, certo? Então, vamos dar início aqui. Vamos na nossa pastinha models aqui, tá? E vamos criar um novo arquivo de classe. Vamos criar aqui CAPTCHA. Pronto. A nossa CAPTCHA não vai estender a nada, porque nós não vamos precisar usar banco de dados, nada nela, certo? Então, como eu falei, nós vamos primeiro criar o nosso atributo que vai armazenar essa quantidade desses caracteres alfanuméricos, né? Então, vamos lá. Eu vou criar essa classe também com atributos e métodos estáticos, tá? Então, o atributo string, como eu disse, ele vai receber os caracteres, tá? Então eu vou dar uma pausada aqui no vídeo e a gente volta em seguida com esses caracteres já pronto, tá? Beleza? Estamos de volta aqui, ó. Vocês podem ver que eu criei o alfabeto aqui em minúsculo, passei os numerais até de 0 a 9 e passei de novo o alfabeto em maiúsculo aqui para termos uma maior variedade na hora de randomizar isso, certo? Nós vamos criar aqui mais um atributo privado, que nós vamos chamar ele de word size. O que é esse word size? Tá? Esse word size ele vai ser um array onde a gente vai passar onde o nosso range vai começar e aonde ele vai parar, quantos caracteres ele vai retirar desse método randômico para a gente, tá? Então, eu vou setar já um valor inicial aqui, que vai começar no 4 e vai retirar para nós 10 caracteres dessa string aqui, certo? E eu vou armazenar esse valor no nosso atributo final string,
certo? A string final, né, que foi o resultado desse range, certo? Aqui. Beleza. Então, o que a gente precisa fazer basicamente agora? A gente pode... eu sei que a gente tem os atributos aqui, né? Podemos criar os métodos setters e getters também para eles, que seria o mais correto para a nossa classe, não ficar tão sem vida, digamos assim, a gente poder estar manipulando os dados, modificando esses dados a hora que a gente quiser, certo? Mas agora eu vou dar um início primeiramente aqui ao método que vai gerar essa string randômica para a gente, certo? Então nós vamos criar aqui um método, pode ser aqui create, não, vamos botar aqui generate, generate, pronto, generate string, tá? O que vai acontecer aqui? Eu preciso armazenar uma variável, vou chamar de size aqui, né, o tamanho desse range, e vou chamar o método nativo, tá? Range, que vai ser o que? Eu poderia estar passando o word size aqui dentro, certo? Só que vocês vão ver que eu vou setar ele da melhor maneira mais à frente no vídeo, passando o método setter nele, certo? Então, eu vou passar apenas esses valores aqui dentro do método range, tá? E a gente ele já vai randomizar, começando do quarto e retirando para a gente 10 caracteres dessa string aqui, certo? Então vamos lá, eu vou criar uma variável temp, que inicialmente ela vai ser vazia, tá? Vai ser em branco, porque essa temp ela vai ser a responsável por armazenar cada vez que aconteceu o loop, que aconteceu o range, certo? E concatenar com o próximo caractere que ele pegar. Beleza? Então eu vou criar aqui uma variável também chamada de quantidade, qtd caracteres, pode ser caracteres, pode ser assim. Essa quantidade nós vamos usar o método strlen, certo? Que ele traz para mim, ele faz a leitura e me retorna a quantidade de caracteres de uma string. Só que eu quero essa quantidade menos 1. Ou seja, quem é que eu vou passar aqui para ele poder ler a quantidade de caracteres? A nossa variável string, certo? Então vai ser aqui o nosso self string. Pronto. A nossa self string está aqui. O que acontece aqui? Ó? O nosso alfabeto ele tem 26 letras, certo? Então 26 com 26 são 52, porque 26 do minúsculo com 26 do maiúsculo, né, dá 52. Com mais 10 dígitos aqui, que dá do 0 ao 9, dá 62 dígitos. Menos 1, ele vai sempre pegar a quantidade de 61, certo? Então, vamos continuar aqui. Como eu disse, eu tenho que fazer um laço para ele poder estar armazenando na variável temp o valor dela, certo? Sempre o valor dela mais o próximo. Então, ele vai armazenando no valor, na variável temp, cada caractere que ele randomizar ali. Então, para isso, vamos fazer um laço aqui com for. E eu vou fazer a condição da seguinte maneira. I, tá? Vai começar com 0, certo? I menor que quem? Menor que o nosso size. Nosso size aqui está randomizando aqui, não é verdade? Então, se menor que quem? Que size, certo? Ele vai fazer o quê? Vai incrementar, certo? Enquanto o I vai começar no 0, enquanto ele for menor que a variável size, ele incrementa, tá? Vamos ver aqui. Aqui está dando um errinho porque eu esqueci do function aqui, né, gente? Boiei ali. Beleza. Fazendo isso, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou armazenar, como eu disse, eu vou armazenar na nossa variável temp
Só que eu vou concatenar. Opa, igual. Vou concatenar. Cada vez que ele rodar esse loop, que ele incrementar, eu vou pegar o valor do incremento dele, do range aqui, tá? Da string que ele pegou, certo? Porque aqui, ó, essa quantidade de caracteres aqui, ele vai fazer o que para mim? O size aqui, ó, ele vai randomizar 10 vezes, nesse caso aqui, certo? Então, o que acontece aqui? Enquanto o size ele for menor que a minha quantidade de... Desculpa, enquanto o i for menor que o meu size aqui, ele vai fazendo o loop, certo? Só que ele vai fazer o loop e vai pegar também a minha quantidade de caracteres que eu vou jogar aqui dentro. Porque a minha quantidade de caracteres aqui, ele vai estar sempre fazendo no loop junto aqui com o range, e vai estar pegando apenas um caractere, sempre um. Cada loop que ele fizer, ele vai pegar sempre um caractere, sempre. E vai estar incrementando aqui, certo? Então, digamos assim que no primeiro loop ele pegou a letra A, tá? E no segundo loop ele pegou, vamos botar aqui, letra A. No segundo ele pegou letra X maiúsculo. Não dá para brincar com o NetBeans aqui. E no terceiro loop ele pegou o número 1. E no quarto loop ele pegou o número 5. Então esse temp aqui, ele vai estar fazendo uma vez nessa linha, outra vez nessa linha, e vai estar concatenando. Então aqui ele vai ser, a nossa string vai ser o que? A, X, 1, 5. O final dela, né? O retorno dela vai ser isso aqui, certo? Porém, a quantidade que eu passei no range, aqui no size. Tá? Ele vai randomizar tantas vezes e vai gerar um número aqui para nós de até 10 caracteres, certo? O range, o size aqui, não quer dizer que ele vai randomizar 10 vezes, tá? Ele vai randomizar uma quantidade e vai extrair para mim até 10 caracteres. Isso não quer dizer que vai ser sempre 10, é aleatório, certo? Ele pode randomizar e me trazer apenas 2 caracteres, certo? Essa função é que vai determinar aleatoriamente quantas vezes ele vai fazer o loop, correto? Tá, então vamos continuar aqui. O que acontece aqui? Então, a nossa variável temp, ela vai sempre estar concatenando com a nossa self string, tá? Sempre com a nossa self string. Só que, porém, eu vou abrir um array aqui e ele vai também randomizar, tá? Ó, o mínimo e o máximo, certo? O mínimo sempre no 0, nós vamos pegar aqui. Porém, o máximo vai ser a nossa variável QTD caracteres, ou seja, 61. Ele sempre vai randomizar de 0 até 61 vezes, aleatoriamente, certo? Feito isso, a gente pode estar dando ponto e vírgula aqui, finalizando o nosso for, e armazenar na nossa self final string quem? A nossa temp, certo? E vamos retornar justamente a nossa self final string. Ela que vai ser retorno desse método aqui, tá? Vamos finalizar aqui o nosso... Eu não fechei a função aqui, né, gente? O for, eu fechei aqui. Aqui. Pronto. Já tinha fechado, não tinha visto que eu estava mais para baixo. Beleza. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Ó. Eu vou dar um echo. Eu vou dar um echo aqui na variável size. Eu vou dar um echo aqui na variável QTD, mas eu vou dar um echo aqui para fazer um BR aqui, tá? E nós vamos ver o que acontece aqui. Vamos pegar um controller qualquer aqui, pode ser o controller home. Aqui no método index mesmo, nós vamos chamar o nosso captcha, já achou aqui, certo? No método generate string.
certo? Vamos ver o que acontece aqui. Como eu dei um eco aqui, eu acho que não é preciso fazer isso. Vamos atualizar a página aqui. Ó, o primeiro range, o primeiro eco é do range, quer dizer, ele randomizou 5 vezes, certo? E o valor do QTD sempre vai ser 61, correto? Então, aqui no nosso CAPTCHA, o primeiro eco foi do size, ele randomizou 5 vezes, tá? O que acontece aqui? Agora eu vou mostrar o eco da variável temp aqui, já sendo implementada, já sendo concatenada naquele exemplo ali 5 vezes, né? Mas agora eu vou atualizar, ele vai randomizar de forma diferente de novo, certo? Olha lá, ó, 8 vezes. Então, o que ele fez aqui, ó? Eu vou dar um eco aqui também em BR, que vai ser melhor para a gente entender, tá? Vamos atualizar de novo. Pronto, ó. Ele randomizou 5 vezes, então ele me trouxe 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 5 vezes ele me trouxe os valores randômicos. O que aconteceu? No primeiro loop ele pegou o 4. No segundo loop ele pegou a letra C. No terceiro loop ele pegou a letra G. No quarto loop ele me trouxe a letra I. E no quinto loop ele me trouxe a letra U. Tá? Então o que aconteceu? No final ele concatenou todos os 5 loops, certo? Transformando a nossa string. O que aconteceu aqui? Vocês podem ver que ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele criou uma string de 5 caracteres, porque ele pode randomizar até 10, certo? Ele pode me trazer até 10 caracteres. Foi o máximo que eu botei ali no valor, no segundo parâmetro do range, correto? Beleza, então essa parte aqui vocês, já está pronta, né? Nós já temos o nosso primeiro método, que seria o gerar a string aleatoriamente para o nosso CAPTCHA, correto? Então na próxima aula nós vamos estar criando os métodos setters e getters desses atributos, e estaremos também criando os outros métodos para estarmos desenhando a boxzinha, um quadradozinho, para estar melhorando o visual do nosso CAPTCHA, correto? Um abraço e até a próxima.